Oi, pessoal! Recentemente lembramos os 81 anos do dia D, né? 6 de junho de 1944, um marco na Segunda Guerra. Com certeza. Foi o começo do fim para o regime de Hitler, com aquela invasão gigantesca na Normandia. Exato, a Operação Overlord foi a maior invasão por mar da história. Tropas chegando em praias como Utah, Omaha. Isso. E o objetivo era bem audacioso: romper a muralha do Atlântico, aquela defesa enorme. E hoje, aqui na nossa conversa, a gente vai olhar não só para a importância do dia D, mas para uma das invenções mais peculiares criadas para ele, o Punch and Drum. Ah, sim, o tal fogo de artifício gigante britânico. Isso. Nossa conversa vai se basear em artigos que contam a história dessa arma, o contexto todo do dia D e também as cerimônias recentes com os veteranos, né, que nos lembram do lado humano disso tudo. Exatamente. É importante lembrar das pessoas. Então, nossa missão aqui é examinar esse desafio enorme que os aliados enfrentaram, a criatividade e também o fracasso quase cômico do Panjin Drum. E, claro, a importância de não esquecer. Começando pelo contexto, né? A muralha do Atlântico não era brincadeira. Não mesmo. E já tinha tido o ataque a Dieppe em 42, que mostrou como era difícil invadir portos fortificados. Pois é. Ficou claro que, para desembarcar direto nas praias, precisava de algo diferente. Soluções novas. E o custo humano foi altíssimo, milhares de mortos só no dia D, né? Aliados alemães e muitos civis franceses também. Sim, a Batalha da Normandia, como um todo, foi devastadora. A gente ouve histórias como a dos Bedford Boys. Nossa, sim. Uma cidadezinha americana que perdeu tantos jovens de uma vez só em Omaha Beach dá uma dimensão muito pessoal para essa perda. E é por isso que ver aqueles poucos veteranos que ainda estão conosco, já com 90, 100 anos, sendo homenageados lá na Normandia, é muito forte. Mostra o sacrifício, a gratidão que ainda existe. Com certeza. Bom, vamos então para essa invenção esquisita, o Punch and Drum. Como surgiu essa ideia? Olha, o problema era simples. Como abrir um buraco naqueles muros de concreto na beira da praia? A tarefa foi para um grupo chamado Diretoria de Desenvolvimento de Armas Diversas. Apelidados de Wizards and Dodgers, né? Algo como os ofegantes e esquivos. Exato. E um dos engenheiros principais era o Neville Shute Norway, que depois ficou famoso como escritor, o Neville Shute. Que curioso. E a ideia deles foi, bem, inesperada. Totalmente. Imagina, duas rodas gigantes, tipo 3 metros de altura, Enormes. entre elas uma carga de 1 tonelada de explosivos. Tudo isso impulsionado por foguetes de cordite, presos nas rodas. A meta era que chegasse a 100 km por hora na praia. Uma imagem impressionante e meio maluca, né? Bem maluca. A lógica era entregar o explosivo no ponto certo, sem arriscar soldados, sabe? Quase um precursor de drone, de certa forma. Mas a tecnologia... É, aí que o problema começou, imagina. Exato. Foguetes de combustível sólido naquela época eram muito instáveis. E os testes, li que foram um show à parte. Caóticos. Nossa, sim. A partir de setembro de 43, lá em Westward Ho, na Inglaterra, tinha que ser na praia, às vezes até com gente assistindo. Não acredito! E o que acontecia? De tudo um pouco. Foguete falhando, foguete se soltando da roda, a coisa perdia o controle e ia para tudo que é lado. Tem até uma filmagem famosa de um cachorro correndo atrás dele na areia. Um cachorro, que perigo. E o teste final, em janeiro de 44, foi o auge do fiasco. Na frente de generais e oficiais importantes. E aí? Deu tudo errado. O foguete soltou, ele mudou de direção bruscamente, quase pegou um fotógrafo. Dizem que os generais tiveram que se jogar na areia para não serem atingidos. Meu Deus, que cena. E no fim? Acabou se desintegrando na praia. Um fracasso espetacular. E tecnicamente, por que falhou tanto? Instabilidade. Principalmente. O design era instável por natureza e era quase impossível fazer todos os foguetes dispararem com a mesma força ao mesmo tempo. Sem sistema de guia era incontrolável. Entendi. E aí, cancelaram o projeto, claro. Antes do dia D. Sim, não tinha como usar aquilo. Mas então, se o Panjandrum não funcionou, o que deu certo para vencer as defesas no dia D? Ah, aí entram os fãs de Robert.
tanques modificados que foram cruciais. Ah, sim! Tanques lança-chamas, tanques que limpavam minas, pontes flutuantes. Exato. Deram um apoio fundamental para a infantaria que estava desembarcando. Eram soluções práticas que funcionaram. E o Neville Shutes Norway. Apesar do Panjandrum, ele teve outros sucessos, né? Sim, ele trabalhou no Hedgehog, um sistema antissubmarino que foi bem sucedido. E claro, depois virou um romancista famoso. O Panjandrum foi só um capítulo peculiar. Tem uma coisa interessante também. Algumas fontes levantam a possibilidade de que esses testes tão públicos e desastrosos do Panjandrum pudessem ter sido parte da Operação Fortitude, a de despistamento, Isso. para enganar os alemães sobre onde seria o desembarque de verdade, fazendo eles acharem que seria em Pas-de-Calais. É uma possibilidade intrigante, né? Um fracasso tão barulhento e visível poderia mesmo ter servido como distração. Mostra como até os erros podem ter um papel na estratégia. Faz todo sentido. E é incrível como a ideia ainda fascina, né? Teve gente que tentou recriar e viram como era difícil. Pois é, tecnicamente muito desafiador mesmo hoje. Então, para a gente resumir, o dia D foi gigantesco. Uma vitória difícil, baseada em coragem, planejamento e inovações que deram certo, como os Fannies. E o Panjandrum fica como esse símbolo da criatividade ousada, mesmo que tenha falhado. Talvez um fracasso útil, quem sabe. E no meio disso tudo, a memória do sacrifício humano que a gente lembrou agora com o aniversário. Exato. A história mostra essa mistura de estratégia de alto risco, a busca por soluções às vezes geniais, às vezes desastrosas e sempre, sempre o elemento humano. Fica então uma reflexão final, né? Se a ideia básica do Panjandrum, essa arma não tripulada, meio que antecipou coisas que a gente vê hoje, que outras ideias daquela época que pareceram malucas ou falharam, talvez tivessem ali a sementinha de tecnologias que só foram possíveis décadas depois. Uma boa pergunta. Mostra como teus fracassos podem de alguma forma empurrar a tecnologia para frente, né? É um aprendizado constante.